Graças e paz, irmãos. Estamos aqui com alegria em nosso coração para servirmos ao Senhor, prestarmos culto ao seu santo nome. Eu convido os irmãos para que juntos possamos ficar de pé e ler o Salmo de número 117. Assim nos diz a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos todos juntos fazer essa leitura? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, nós declaramos que tão somente o Senhor é Deus, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é aquele que habita no meio do Teu povo, e és o centro da adoração, és o centro do louvor, és o centro, Senhor Deus, do culto que prestamos nessa noite ao Senhor. Ó Pai amado, que de bom coração possamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, orar ao Teu santo nome, clamar diante do Senhor, ó Pai amado, e prestar todo o culto ao Senhor de modo que seja agradável a Ti. Conduz o nosso coração, a nossa mente, livra-nos das distrações, das preocupações, que inteiramente, ó Pai, possamos estar atentos ao culto do Senhor, para a glória do Teu santo e bendito nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor com o cântico que será projetado. Abre, Senhor, os meus olhos. Nosso irmão Israel estará nos ajudando, nossa irmã Larissa. E todos nós vamos conseguir cantar também através da projeção dos cânticos.
poder sentar, vamos fazer a leitura da carta de 1 João, versículos de 1 ao 8. Carta de 1 João, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Perdão, do 8 ao 10. Os versículos do 8 ao 10. Assim nos diz a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Amém. Pedi nosso irmão Arley que faça uma oração de confissão de pecados ao Senhor. Louvar ao Senhor com o canto de número 71, Milagre do Cântico. Depois estaremos seguindo para o nosso momento de dízimos e ofertas, enquanto cantamos o cântico de Jesus Nazareno. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, assim nos diz a palavra do Senhor:
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém. Enquanto nós ofertamos nossos dízimos de ofertas ao Senhor, nossos irmãos estarão nos ajudando mais uma vez com o cântico. Se puder ficar de pé, vamos soltar a roda. Se puder, vamos nos auxiliar. Gratidão a Deus nesse momento. Pai, de amor, de fidelidade, dessa glória da minha casa, Senhor.
Nesse instante, irmãos, nós seguimos para o momento da pregação da palavra do Senhor, baseados no Salmo de número 126. Salmo de número 126, assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é a palavra que faz com que a nossa vida tenha sentido. Essa é a palavra, Senhor Deus, a qual nós encontramos, por meio dela, a verdadeira alegria que está em saber quem Tu és. Esta é a palavra, Senhor Deus, que trouxe esse mundo à existência, porque, como está escrito, pelo poder da Tua palavra, o Senhor criou todas as coisas. E aqui estamos nós, Senhor Deus, diante da Tua palavra, para nos alimentarmos espiritualmente. Nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que essa palavra que trouxe o mundo à existência possa trazer, Senhor Deus, ao Teu reino aqueles que ainda necessitam do encontro com o Senhor. Que o Senhor transforme o coração de cada um de nós, Senhor, nesta noite, porque todos nós precisamos de transformação. Nós carecemos da luz que vem do Teu Evangelho. Vivifica-nos, ó Senhor, para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Amém. Amém, meus irmãos. De modo geral, as pessoas, elas têm curiosidade na forma como outras pessoas vivem. Não é difícil nós nos depararmos com documentários que apresentam a forma como os indígenas viveram ou como eles vivem hoje, né? Aqueles que ainda são povos indígenas. As pessoas são curiosas no modo como outras vivem, como outras se relacionam, como outras se expressam. E não é diferente no que diz respeito ao povo de Deus. As pessoas querem saber também como é que este povo vive. E aqui neste salmo, meus irmãos, nós temos uma indicação do viver de um crente, um viver daquele que foi transformado pelo Senhor, o viver daquele que teve a experiência de ser participante da aliança com o Senhor. E aqui, meus irmãos, esse salmo, Salmo 126, ele está dentro de um conjunto de salmos que são conhecidos como cânticos de peregrinação. Eram aqueles cânticos da nação de Israel, quando os peregrinos estavam indo adorar ao Senhor. Anualmente o povo de Israel, a nação inteira, subia a Jerusalém para adorar ao Senhor. E enquanto eles estavam indo adorar, eles louvavam ao Senhor com cânticos que expressam confiança no Senhor, com cânticos que expressam de fato um coração que deposita em Deus a confiança diante das dificuldades, diante de possíveis assaltos de ladrões em meio à jornada para adorar em Jerusalém, diante dos perigos de ataque de feras, de acidentes que poderiam acontecer ao longo da jornada. O peregrino da nação de Israel louvava ao Senhor com esses cânticos que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, 15 salmos de louvor a Deus, expressando confiança, expressando louvor, expressando temor ao Senhor.
E aqui, meus irmãos, esse salmo, ele tem o seu contexto quando daquele período da volta do povo de Deus da Babilônia para Jerusalém. Aqueles que conhecem a história do povo, da nação de Israel, vão ter o conhecimento de que o povo de Deus, por terem pecado contra o Senhor, por terem se feito filhos desobedientes, por não darem ouvidos à sua voz, quebrarem a sua aliança e se distanciarem tanto do Senhor, desprezando aqueles que foram enviados como profetas para que eles se arrependessem dos seus pecados. O povo, quando se encontrou dessa forma, Deus os castigou de forma severa. Deus chegou mesmo ao ponto de justamente os enviarem para a Babilônia, os exilarem da terra de Israel, da terra de Jerusalém, do lugar que Deus escolheu para manifestar a sua presença de modo poderoso, para manifestar a sua presença no meio do seu povo. E o povo do Senhor, por terem pecado contra Ele de forma gravíssima, ao ponto de adorarem e servirem a outros deuses, o povo pelo próprio Senhor da aliança, enviado para o cativeiro, um lugar que representa a morte, o cativeiro, um lugar que representa um distanciamento da presença de Deus, o cativeiro, um lugar de dor e de sofrimento, a qual aquela nação foi levada. Mas, meus irmãos, ainda que eles tenham sido levados para a Babilônia, o Senhor nosso Deus continua o mesmo, e porque Ele continua o mesmo, o povo dele não é destruído, Ele continua usando de misericórdia, e Ele usou de misericórdia para com o seu povo, ainda mesmo exilado. O Senhor fez promessas ao seu povo, como se vê lá em Jeremias, no capítulo 25, quando o Senhor diz que depois de 70 anos, o povo regressaria da terra da Babilônia para a terra de Jerusalém. E seria um momento maravilhoso, meus irmãos, e o Senhor cumpre a sua promessa, como pode se ver no final do livro de 2 Crônicas e início de Esdras. Nós vamos ver que Deus levanta Ciro que decreta o retorno, Ciro persa, decreta o retorno do povo de Deus para a nação de Israel, para que eles retornem, reconstruam a cidade, reconstruam o templo, para servirem ao Senhor. E esse momento é um momento maravilhoso que o povo de Deus experimenta, de restauração. E nós bem sabemos, meus irmãos, que todos nós juntos com o povo de Deus, como povo que somos da aliança do Senhor, nós também desfrutamos de uma restauração maravilhosa, a qual o Senhor rompeu os grilhões que nos prendiam ao cativeiro do pecado. O Senhor quebrou os grilhões que nos prendiam e que nos distanciava dos seus benefícios, da sua presença, da adoração a Ele. E juntamente com esses irmãos, meus amados irmãos, nós podemos pensar sobre o seguinte tema nesta noite: o viver daqueles que são restaurados. O viver daqueles que são restaurados. Qual deve ser a nossa vida, nós que fomos restaurados pelo Senhor? Aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, aqueles que tiveram seus pecados perdoados, qual deve ser a maneira de viver dessa pessoa que teve esse benefício da parte do Senhor? É o que nós podemos observar nos versos do 1 ao 3. Esse salmo, quando diz assim, o salmista ele está olhando para trás aqui e se lembrando daquilo que Deus realizou na vida do seu povo. E ele diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Foi de fato uma alegria que estava a fazer com que aquele povo, com que aqueles que foram restaurados ficassem como quem sonha. Sabe, daquele momento quando você está passando por uma alegria tão grande que você olha para alguém e diz assim, me belisca, eu acho que eu estou sonhando, né? É basicamente isso que estava acontecendo aqui com a nação de Israel, com o povo do Senhor. Eles ficaram como quem sonha. Era uma felicidade que ela ia além daquilo que a mão humana pode produzir. Era uma felicidade que vinha de Deus mesmo. Era uma felicidade divina. Era algo que vinha do Criador dos céus e da terra. E ele continua dizendo, ampliando essa imagem que ele apresenta aqui nesse salmo. Eles ficaram não apenas como quem sonha, mas é dito que a boca se encheu de riso, a língua de júbilo. De fato, eles ficaram a transbordar de alegria.
É isso que acontece, meus irmãos, com aqueles que foram transformados pelo Senhor. Eles experimentam de uma alegria profunda, o coração transborda de alegria, mas é muito mais do que um gargalhar, é muito mais do que um simples sorriso, é uma alegria de um estado de espírito, de alguém que está em paz com Deus. É a alegria de um estado de espírito, de alguém que tem a consciência de que estava morto em seus delitos e pecados, e Deus lhe deu vida. É a alegria de uma consciência, de um coração pacificado pela graça de Deus, de alguém que encontra paz em Deus, aquilo que o mundo tanto procura, meus irmãos, nas diversas formas de expressões religiosas. Nós temos pela graça de Deus, aqui, meus irmãos, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos a verdadeira felicidade, nós temos a bem-aventurança, por termos sido restaurados pelo Senhor, pela sua graça. Não foi nada que as nossas mãos produziram, mas foi unicamente um ato da graça soberana de Deus, para com aqueles que estavam mortos. Eu quero lembrar mais uma vez que o cativeiro representava um lugar de morte, e essa, meus irmãos, era exatamente a condição de cada um de nós. Antes de ter um encontro com Cristo, nós estávamos mortos. Não havia em nós capacidade alguma, esperança alguma de ouvirmos sequer uma das palavras do Evangelho, mas o Senhor abriu os nossos ouvidos. O Senhor desimpediu os nossos ouvidos para que não fossem mais ouvidos surdos para com a sua palavra, indiferentes, ouvidos que estavam nem aí para aquilo que estava sendo dito. O Senhor nos habilitou pelo seu Espírito a ouvirmos o seu Evangelho, e nós podemos ouvir a sua voz, e esta mesma voz pelo Espírito Santo produziu vida em nós, e agora nós passamos a conhecer quem Deus é, e esta é a maior de todas as bênçãos: conhecer quem Deus é, saber quem é o Senhor, saber qual é o nome do Senhor, saber qual é o nome do Senhor. Meus irmãos, enquanto o povo do Senhor estava na Babilônia, não havia alegria. A Babilônia era um lugar esplêndido, um lugar desenvolvido economicamente, um lugar de referência, o império daquele período. Lá nós podemos fazer menção do Salmo 137, quando diz que as margens dos rios da Babilônia, quando ele menciona rios, é porque eram rios bonitos, rios belos. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, árvores frondosas, árvores bonitas, árvores de fato de fazer você ficar vislumbrado. Assim eram os salgueiros da Babilônia, mas ainda assim não havia alegria, meus irmãos. Não há alegria para o crente que se encontre distante da adoração ao Senhor. Não há felicidade, não há satisfação, a vida não faz sentido, o trabalho não faz sentido, nós passamos a ficar insatisfeitos com tudo, quando nós estamos distantes do Senhor, quando aquilo que faz sentido à nossa vida, de alguma forma nós estamos afetados e não conseguimos adorar ao Senhor. Assim se encontrava o povo de Deus. Eles não tinham alegria, meus irmãos, na Babilônia, mas sendo eles restaurados, uma alegria explodiu na alma, uma alegria explodiu no coração. Agora eles não mais são como aqueles que não têm nenhuma esperança, como dizia o povo lá em Ezequiel 37, ao olharem para a condição deles no cativeiro babilônico, eles diziam: pereceu a nossa esperança, secou os nossos ossos, nós estamos exterminados. Agora a conversa era outra, meus irmãos. Agora aquilo que brotava dos lábios do povo é de que há esperança, é de que o Senhor é bom, é de que a sua misericórdia dura para sempre. É uma alegria de fato que transborda do coração e nos lábios em louvor a Deus e adoração ao Senhor. Por isso a nossa língua, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, observe que o primeiro efeito da restauração de Deus foi no próprio povo do Senhor.
mas há um efeito também nas nações, ainda que essas nações não passem de meras espectadoras. É dito, então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A restauração de Deus promove isso, irmãos. Promove um testemunho daqueles que estão de fora. Eles vêm a reconhecer que de fato foi Deus quem transformou, foi Deus quem mudou a vida daquela pessoa, porque a depender dela, ela estaria completamente perdida, não havia força nela mesma para mudar a sua vida. Mas Deus, Ele promove uma mudança, e quando Deus transforma, quando Deus faz novas todas as coisas, testemunhos como este acontecem, meus irmãos. As pessoas começam a dizer com efeito: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Não apenas nós mesmos falamos das grandezas de Deus, mas até mesmo os ímpios reconhecem que foi o Senhor quem transformou, que foi o Senhor quem realizou, que foi o Senhor quem executou. O Senhor, meus irmãos, Ele é aquele que transforma as nossas vidas. O Senhor transforma o nosso homem interior, Ele renova a nossa mente, Ele nos dá uma nova maneira de pensar, e por nos dar uma nova maneira de pensar, nos dá uma nova maneira de agir. As nossas obras agora são outras. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava, que buscava apenas o mal, tem uma outra vida. E quem é que faz todas essas coisas? É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que restaura, é aquele que muda a sorte de Sião, é aquele que traz alegria ao coração de um povo sem alegria e sem esperança. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O Senhor tem feito grandes coisas, meus irmãos, por nós. O Senhor restaurou o seu povo, o Senhor redimiu. Nós estamos pensando, meus irmãos, nessa noite sobre o seguinte tema: o viver daqueles que foram restaurados. A primeira coisa que nós observamos é que é um viver de alegria, uma alegria espiritual, uma alegria que vem da alma, que contagia a todo o nosso interior, todo o nosso coração, ao ponto de transbordar mesmo em nossas vidas. O segundo aspecto da vida daquele que é um restaurado pelo Senhor é uma vida de oração, é uma vida aos pés do Senhor, de clamor diante de Deus. Um crente, alguém que foi transformado, alguém que foi restaurado, é alguém que ora, é alguém que clama a Deus. Não existe um crente que não ore, não existe um restaurado que não clame ao Senhor, que não se coloque de joelhos diante do Senhor. Pensar em um crente, alguém que foi restaurado, que não ora, é como pensar em uma luz que é escura, ou um calor que é frio. É uma contradição de termos. Alguém que foi restaurado é alguém que ora, é alguém que clama a Deus, é alguém que os seus pensamentos estão no Senhor, estão no alto, é alguém que reconhece que para ter o pão de cada dia, é o Senhor quem nos dá. Por isso nós oramos: Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É por isso que nós oramos, clamando ao Senhor por suas intervenções em nossa vida. Do contrário, seria agir de modo ateu, do contrário, seria agir de modo que não glorifica a Deus. O verso 3 diz: com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o verso 4 é o que vai nos dar base para esse pensamento de que a vida de um restaurado é uma vida de oração, quando é dito: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Isso aqui é muito peculiar, porque é interessante que o Salmo começa dizendo: quando o Senhor restaurou, mas aqui ele está dizendo de novo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque ainda que eles tivessem sido restaurados, trazidos da Babilônia para a terra de Jerusalém, ainda havia um processo de restauração contínua, ainda havia um processo até que chegasse a um ponto máximo de restauração, um ponto pleno de restauração. As próprias deportações, o próprio regresso do povo aconteceram em 3 etapas, uma com Zorobabel, outras com Neemias, outra com Esdras.
o povo não veio todo de uma vez só, veio em etapas, e é bem possível que alguns daqueles que estavam ali estabelecidos na Babilônia, alguns não quisessem retornar para Jerusalém, por terem conseguido de alguma forma prosperar nos seus negócios, por já ter casa, por ter terreno, coisas desse tipo. E aqui o salmista, ele diz: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, porque havia ainda uma necessidade de restauração. Eles regressaram sim para a terra de Jerusalém, mas ainda havia ruínas a serem trabalhadas, havia o templo a ser reconstruído, havia também uma devastação da terra que por muitos anos não foi cultivada e que estava necessitando de cuidados. Portanto, aquele povo precisava orar para que o Senhor os conduzisse a uma restauração plena. É interessante porque a gente pode pensar naquilo que diz respeito ao já, mas ainda não, dentro da teologia. Nós já somos participantes do reino de Deus, mas o reino ainda não veio em sua plenitude. O Senhor Jesus nos diz que é chegado o reino dos céus, mas na oração Ele nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino. E assim também para aqueles irmãos ainda restava uma restauração maior, porque eles ainda estavam em processo, assim como nós estamos também em processo. Ainda existe muita coisa que nós precisamos clamar para que Deus intervenha em nossas vidas, pecados particulares aos quais nós precisamos nos libertar deles. Ainda existem muitos irmãos que carecem de estarem aqui no meio desse aprisco, pessoas que o Senhor haverá de restaurar as suas vidas, e nós precisamos orar dizendo: Senhor, restaura a vida de fulano, restaura a vida de ciclano, que estava com a gente, mas não está mais com a gente hoje. E a gente precisa orar, meus irmãos. E uma coisa é certa: Deus responde às orações. O Senhor não está com seus ouvidos agravados. O Senhor não é como os ídolos dos povos, que tem ouvidos e não ouve, que tem olhos e não vê, que tem mãos, mas que não faz nada. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus, Ele age. Ele é o Deus que intervém. Ele é o Deus que escuta as nossas orações. E uma coisa é certa: quando oramos, o Senhor escuta e o Senhor responde. O salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. A oração aqui é para que seja algo de uma natureza repentina. Quando as geleiras do Monte Hermon, das regiões mais altas da nação de Israel, derretiam e a água começava a fluir dessas partes mais altas para as regiões mais baixas, onde ficava situado o deserto do Neguebe, aquela região que era uma região seca, uma região sem vida, uma região que não produzia flores nem frutas, uma região seca. Assim é um deserto. Quando a água descia das regiões mais altas e regava a terra do Neguebe, esse lugar passava a florescer. Ainda hoje é assim nessa região de Israel. E aquilo para o que o salmista se remete é uma oração nesse sentido, para que de maneira repentina o Senhor faça florescer aquilo que está sem vida, aquilo que é um deserto seco, improdutivo, para que o Senhor faça com que ele floresça para a glória do seu nome. Nós precisamos orar, meus irmãos, orar para que Deus de maneira repentina nos visite com o poder do alto, orar para que Deus converta aqueles que estão aí distante do Senhor. Na nossa cidade existem muitas pessoas que não conhecem a Cristo e ao Evangelho, e nós precisamos orar assim como o salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Isso é um exercício, meus irmãos, e um dever não apenas do pastor, mas é um exercício da igreja. A igreja fica feliz, meus irmãos, quando há conversões. Há festa nos céus, meus irmãos. É para ter festa na terra também. Quando um pecador se converte, quando há conversões, quando o Espírito do Senhor atrai de modo irresistível um homem a estar com ele, uma mulher, um jovem, um ancião de idade, não importa a idade, a alegria no meio do povo de Deus, a festa, a júbilo.
E nós precisamos orar para que o Senhor faça de nós uma terra fértil, uma terra que floresce. Que o Senhor nos ajude no nosso testemunho do Evangelho. Que o Senhor nos faça florescer no abrir dos nossos lábios, testemunhando o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Testemunhando o Evangelho quando for comprar pão para o seu Zé na padaria. E ter a coragem de dizer: olhe, Jesus Cristo é o único caminho que conduz à vida. Tenha um bom dia, Deus te abençoe. Faça coisas assim simples e Deus irá abençoar a sua pregação. Você não precisa ser uma grande mente, um grande intelectual. Você precisa apenas se dispor e ser um crente fiel em Cristo Jesus, confiando no poder do Espírito Santo, que transformou o seu coração para ser um instrumento nas mãos do Redentor. Ser um instrumento, meus irmãos, nas mãos do Redentor. A vida de um restaurado é uma vida de alegria, é uma vida de oração, é uma vida de clamor diante do Senhor. Meus irmãos, nós sempre nos lembramos, quando mencionamos o fato da oração, das palavras de Matthew Henry, quando ele dizia que todas as vezes que Deus quer abençoar o seu povo, Ele os conduz à oração. Quando Deus quer abençoar famílias, igrejas, nações, Ele conduz à oração o seu povo, ao clamor, a estar de joelhos diante dEle. Que possamos orar como restaurados do Senhor. Mas, por fim, meus irmãos, o Salmo nos remete a um terceiro aspecto da vida de um restaurado. É um viver não apenas de alegria, não apenas de oração, mas também de trabalho. Um trabalho com esperança, porque a garantia dos frutos, quem nos dá é o Senhor. É aquilo que é dito nos versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aqui a imagem é de um agricultor. E quem já trabalhou na roça sabe que o agricultor ele enfrenta várias situações que o podem fazer chorar de certa forma. Será que vai dar uma praga que vai comer a minha lavoura? Será que depois de eu ter tido tanto trabalho, de repente vai dar uma loucura aí na economia e a minha produção não vai valer nada? Será que de repente eu vou ser roubado, alguém vai me furtar? Não é? E tudo isso são algo que podemos comparar com as lágrimas daquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Há uma promessa de Deus. Há um trabalho a realizarmos, um trabalho a executarmos como igreja. Há um trabalho no nosso lar, há um trabalho na nossa comunidade, na rua, na cidade, há um trabalho aqui dentro a ser realizado. Há muita coisa a produzirmos como crentes em Cristo Jesus. Mas o Senhor nos garante uma coisa, que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes parece que a coisa não está dando certo. Às vezes a gente de repente olha para o céu e diz: eita, parece que não vai chover não. Eu lancei a semente, eu tive o trabalho de cavar a terra, eu tive o trabalho de arar, de limpar os matos, de fazer todo o serviço, parece que não vai chover. É nesse momento que a gente chora. Em alguns momentos a gente fica chorando no nosso serviço cristão, no nosso trabalho. O pastor chora, a igreja chora. Nós choramos nos serviços que nós prestamos ao Senhor, seja aqui dentro da igreja ou nos nossos lares, no nosso trabalho. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O Senhor nos garante uma alegria, o Senhor nos garante uma ceifa, uma colheita. É o Senhor quem garante. O Senhor quem faz com que a pequena planta ela possa crescer e frutificar. É o Senhor quem garante uma colheita para o seu povo. O agricultor não consegue, por a sua força, fazer com que a planta ela cresça. É Deus quem dá o crescimento. Ele consegue cuidar da planta, ele consegue cuidar do seu roçado, limpar o mato, ele consegue fazer uma série de trabalhos, adubar, aguar, ter todo um cuidado. Mas quem dá o crescimento é Deus.
E o mesmo Deus que dá o crescimento é o Deus quem garante a ceifa, a colheita, dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós vamos andando e chorando, nós vamos gemendo em nossa alma, mas Deus nos garante uma colheita. Deus nos garante, meus irmãos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Haverá feixes que serão trazidos. O Senhor é quem garante, meus irmãos, o nosso trabalho no Senhor. O nosso trabalho não é vão. Nós não trabalhamos debalde, nós não trabalhamos em vão, inutilmente. O nosso trabalho no Senhor tem retorno. Ele garante, meus irmãos, que possamos voltar trazendo os nossos feixes. Em Oséias, capítulo 2, versículo 23, diz: semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Uma mensagem de esperança para aqueles que andam semeando em meio a lágrimas. O Senhor ainda diz lá em Jeremias 31: eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. O Senhor nos garante uma colheita, meus irmãos. Nós iniciamos essa mensagem de hoje falando sobre o fato de que as pessoas são curiosas quanto à maneira de viver de outras pessoas, de comunidades, de etnias, de povos, de nações. Documentários são produzidos pensando no modo de viver de outras pessoas, tanto do passado quanto do presente. E há algo a se pensar também o modo de viver de um cristão, de alguém que foi restaurado pelo Senhor, transformado pelo Senhor da aliança. Este viver de alguém que foi restaurado é um viver de alegria. Que você que é um crente em Cristo Jesus possa sair daqui dessa noite com alegria em seu coração. De repente você entrou triste, abatido, com algum problema que de repente está enfrentando na vida, porque todos nós enfrentamos problemas, temos angústias e tristeza em nosso coração. Saiba que em meio às tristezas que você enfrenta, você pode ter a alegria que vem de Deus, uma alegria que esse mundo não conhece, uma alegria que esse mundo não sabe o que ela significa, porque não conheceu ao próprio Deus. Mas você que conhece a Deus, sai daqui exultante. De repente você vai voltar e vai continuar enfrentando uma doença, vai voltar e vai continuar enfrentando crise, mas você pode voltar na confiança de que o Senhor restaurou a sua vida, de que o Senhor transformou o seu coração. E em meio às lágrimas que você derrama em seu rosto, em sua alma, em seu coração, diante dos problemas que você enfrenta, você pode ter alegria, você pode ser participante dessa vida bem-aventurada, daqueles que estão no Senhor, daqueles que enfrentam uma vida de dificuldades, de dores, de sofrimento, mas que podem ter bom ânimo, porque o nosso Mestre venceu, Jesus venceu. Meus irmãos, Deus ele tem apenas um filho sem pecado, e este filho se chama Jesus, mas nenhum filho sem o sofrimento. Todos nós sofremos, todos nós temos uma cruz a carregar, uma dor, algo que alfineta o nosso coração, mas nós podemos ter a alegria que vem de Deus, por termos a convicção que nós somos do Senhor, por termos a convicção de que o Senhor nos deu vida, por termos a convicção de que se nós morrermos agora, nós não seremos condenados com o mundo, mas nós viveremos com Cristo, nós reinaremos com o Senhor, nós adentraremos no descanso do Senhor, nós iremos conhecer as mansões celestiais, o lugar que Cristo preparou para nós, ao morrer por nós na cruz do Calvário.
nós temos uma alegria e um júbilo que Satanás não pode roubar, uma alegria que nada nesse mundo pode furtar, porque é algo que vem do próprio Deus que nos deu pela sua graça. O Deus Todo-Poderoso que restaura o seu povo. Que possamos, em meio à nossa jornada, permanecer em oração. Experimente orar mais. Experimente orar além das refeições, do momento da refeição, de dar graças pelo alimento. Experimente gastar tempo com Deus. Experimente passar tempos e tempos com o Senhor em oração, desfrutando da comunhão que há com o Senhor, a qual Ele nos dá uma bênção tão grande, a bênção da oração. Meus irmãos, é algo muito precioso a oração, que possamos desfrutar dessa bênção e que possamos nos animar, meus irmãos, no serviço cristão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. No serviço cristão, no serviço de casa para aqui para a igreja, estar presente, e ajudar em alguma coisa aqui na igreja, participar, estar na comunhão, tanto na igreja quanto fora da igreja. Preste o seu serviço ao Senhor, sabendo que o Senhor lhe garante uma colheita abundante. Nós voltaremos trazendo os nossos feixes para a glória do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos restaurou, quem nos redimiu, é o Senhor que colocou em nós a alegria que tão somente o Senhor pode dar. Ó Senhor, que possamos exultar em Ti, que possamos, ó Senhor, em meio às nossas lutas diárias, nos lembrar de que o Senhor nos deu vida, o Senhor restaurou a nossa sorte. Ó Senhor, que possamos cada vez mais desfrutarmos da bênção da oração, que possamos cada vez mais estar, Senhor, trabalhando, servindo ao Senhor com alegria, na esperança de que o Senhor nos dará uma colheita abundante. Em nome de Jesus, ó Senhor, abençoa-nos como corpo e igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nessa noite nós estaremos ministrando a ceia do Senhor e queremos fazer a leitura da carta de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 34. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Esse é o momento em que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, aqueles
que foram transformados, restaurados pelo Senhor e que estão em comunhão com a igreja, ou que são de outras igrejas, a igreja genuinamente evangélica, e está em comunhão com a igreja. Esse é o momento em que nós nos aproximamos da mesa do Senhor e participamos pela fé e recebemos os benefícios de sermos participantes do corpo e do sangue de Cristo, nos alimentando deste corpo, nos alimentando do seu sangue. Nós não nos alimentamos de modo literal da carne e do sangue de Cristo, porque o corpo de Cristo continua nos céus, ele foi assunto aos céus, ele foi exaltado, elevado, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir um dia para julgar os vivos e os mortos. Portanto, nós não acreditamos na transubstanciação, em que o pão ele se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue, não. Mas também não acreditamos na consubstanciação, acreditando que o corpo de Cristo está com os elementos do pão e do vinho, mas acreditamos que Cristo está presente na ceia espiritualmente, alimentando o crente, alimentando a alma que está fraca espiritualmente, aqueles que estão fraquejando, debilitados devido ao pecado, cedendo às vezes a tentações, e a alma do crente que se alimenta de Cristo pela fé, ela é fortalecida, ela encontra forças para dizer não ao pecado, encontra também o perdão de Deus. Quando nós pela fé participamos da ceia do Senhor, nós somos beneficiados com tudo aquilo que o sacrifício de Cristo nos proporciona. Nós temos comunhão com Deus, nós temos perdão dos pecados, nós temos a garantia da vida eterna. É interessante porque um servo de Deus, se não me falha a memória, o Thomas Boston, ele dizia que se alimentar da ceia do Senhor é como comer da árvore da vida lá no jardim. Se o homem comesse, ele viveria eternamente. Quando pela fé, verdadeiramente, nós nos alimentamos e participamos da mesa do Senhor, nós nos tornamos participantes da vida eterna. Pela fé, o Senhor nos abençoa, meus irmãos. Queremos enfatizar o fato de que não devemos nos autodisciplinar também. De repente você chegou aqui nessa noite e há uma convicção de que você pecou contra Deus. Você que está em comunhão com a igreja, você que foi batizado, fez a sua profissão de fé. De repente você está com a sua consciência pesando, porque pecou em algum pecado contra o Senhor, contra o seu próximo. Participe desse momento, se arrependendo dos seus pecados, confessando ao Senhor e encontrando forças no Senhor para abandonar o pecado. Nós não devemos julgar a nós mesmos. O texto diz, no versículo 32, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor. É o Senhor quem nos disciplina. Nenhum de nós temos autoridade de autodisciplina. Nós, quando disciplinados, somos disciplinados pelo Senhor. Então participe da ceia nesse momento. Talvez você diga, eu me vejo indigno, mas é exatamente assim que todos nós nos achegamos diante da ceia. Nenhum de nós é digno o suficiente para participar dessa ceia, porque todos nós somos pecadores, mas o Senhor nos salvou e nos redimiu, e o Senhor nos perdoa a cada dia. Participemos da mesa do Senhor, meus irmãos. Estaremos orando nesse momento.
fazer parte desse momento da ceia do Senhor, nós pedimos ao Senhor que possamos, pela fé, receber em nosso coração estes elementos, que será que sermos alimentados pelo Senhor, e termos, ó Pai, em nós enriquecida a convicção de que o Senhor nos perdoou, de que o Senhor nos salvou, de que o Senhor nos redimiu, de que nós somos participantes da vida eterna, de que nós somos filhos do Senhor, por adoção, por meio da obra e do sacrifício de Cristo, de que o Senhor nos justificou dos nossos pecados passados, presentes e futuros. O Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, pela Tua graça. Alimenta-nos, Senhor, neste mesmo, nessa noite, para a glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Senhor Israel chegou. Enquanto o irmão Israel faz a instituição, vamos estarmos cantando ao Senhor com o depois. Quem for participar, por favor, quem tiver, aqueles que estão comigo.
Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós e todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém. Irmãos, continuamos com as nossas programações normal para a semana. Quarta-feira, oração. Quinta-feira, estudo da palavra. Domingo pela manhã, daremos sequência ao nosso estudo do Sermão do Monte. Iremos pensar sobre a mansidão, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. E à noite estaremos mais uma vez reunidos em oração às 19 horas. Sempre desafio de irmãos, convide amigos, convide outras pessoas a estarem conosco, adorando ao Senhor. Continue sendo uma bênção